Olá pessoal, muito bem-vindos. Eu sou a doutora Marina Landim Borges. Estamos aqui dando início à segunda temporada do nosso podcast Minutos de Cura. Um podcast que o nome já diz tudo, né? A intenção é a gente levar um pouquinho de cura para cada um de vocês que está em casa, um pouquinho do nosso conhecimento, que isso possa chegar até vocês, que possa mudar algo na vida de vocês para o bem e que isso atinja o coração, a cabeça, o corpo, a mente, o espírito e que vocês possam levar isso também para quem vocês amam. Hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, Dr. Pedro Andrade. Muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua participação, com o seu tempo aqui, né, e dedicado a isso, não a mim, mas a quem está aí assistindo a gente. Queria que você se apresentasse, Pedro, que nada melhor do que a gente mesmo para falar da gente, né? Nada melhor do que a gente mesmo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bom, eu acho que meu nome é Pedro. Eu sou de Sorocaba, né, interior de São Paulo. Eu sou terceira geração de médico da minha família. E, enfim, né, vim para São Paulo para estudar medicina. E todo esse movimento, né, médico, né, que hoje a gente caminha na mesma trilha, né, ele começou com inconformismo, na verdade, né, durante a faculdade, né. Eu nunca acreditei muito em signo, mas eu sou ariano, né? Então, aquela também coisa sou, de... hein? Você também é? Então, aquela coisa de bater a cabeça, né? De, tipo, de enfrentar, né? De questionar, né? Eu sempre fui muito assim na faculdade. E até que eu cheguei no 5º ano, mais ou menos, e eu vi que as coisas poderiam ser diferentes, né? Aí eu já estudava muito a nutrição, já estava mais inteirado. Só que ainda assim eu não sabia como fazer, né? Você sai, né, da faculdade, caramba, você precisa escolher uma especialidade tradicional, você precisa, né? Escolher uma parte do corpo para cuidar, né? Exatamente, né? E muitas vezes você faz isso para quê, né? E para quem, né? Eu vejo que quase todos os meus amigos formados, eles fizeram por conforto, por status, porque o pai pediu, né? Não porque normalmente aquilo teve um chamado, né, para ele. E aí, né, eu comecei a estudar, fiz uma pós de nutrologia, acho que todo mundo começa, né, mais ou menos nesse caminho, né? Fiz uma outra pós de endócrino, outra pós de medicina preventiva, fui para Carolina do Norte estudar nutrigenômica, né, que é o core do nosso trabalho na clínica. E aí eu vi que existiam muitas possibilidades, infinitas possibilidades, e que, nossa, né, a faculdade, ela, infelizmente, hoje limita muito, né, o aluno. E que pena que ainda, né, a gente tem aí a base, né, da formação médica com esse ensino, né? Eu tenho professores incríveis, assim, que hoje são meus pacientes, inclusive, né? Tem um professor que eu gosto muito dele, que é o Carlos, né, Colares, e ele foi ensinar medicina ensinar como se ensina medicina, na verdade, né, na Holanda, né, em Maastricht. Ele é, enfim, PhD em ensino, e ele me trouxe justamente isso, né, Pedro? O ensino, ele tá totalmente de ponta cabeça, né? E Max Planck, ele dizia isso, né? A ciência, ela avança de funeral em funeral. Então, tudo bem, a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente vai dar o nosso melhor, né? A gente também não pode se frustrar, porque, caramba, a gente não é melhor que ninguém para falar que a gente faz uma medicina mais cuidadora, né? A gente tem que usar todas as medicinas, mas que a gente só vai ver as coisas mudarem de fato, né? Quando as pessoas que estão ensinando, né? Elas não estiverem mais aqui. Eu acredito muito nisso. Verdade. E aí é mais ou menos essa, né? O meu caminho aí nessa medicina que a gente escolheu. Legal, porque você já começou desde a faculdade, né? Isso é legal. Então já deu um rebuliço ali, uma vontade de mudar desde o ensino. Que hoje a gente estuda o quê? A gente estuda doença na faculdade, né? A gente estuda os órgãos segregados e a doença, né? Eu comecei como anestesista. E aí, interessante, que eu fiz aqui em São Paulo, né? Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Hospital gigante, tinha muito idoso. E eu lembro que no estacionamento, os pacientes, eles colocavam faixas agradecendo os cirurgiões.
E nunca nenhum anestesista ganhou uma faixa de um paciente. E eu no R1 de anestésio, uma paciente foi lá e colocou uma faixa para mim. Porque era uma senhorinha que foi operar o fêmur. E eu deixei ela acordada, sedada e acordada, e passei a cirurgia toda conversando com ela. E eu fazia isso, eu adorava conversar. Quando eu escolhi a anestesia, meu pai dizia, minha filha, anestesia não é profissão, não é medicina, você não vai ter contato com o paciente, você não vai conversar. Eu, mãe, mas eu adoro, pai, mãe, mas eu adoro anestesiar. Eu adorava tirar a dor das pessoas, né? Só que eu não sabia que eu podia tirar a dor de outra forma, que é como eu tiro hoje. E consegui tirar a dor de muita gente, não só anestesiando para a cirurgia, mas dando esse apoio que as pessoas ficam jogadas, ficam largadas, né? Ficam doentes e precisam operar. E eu vendo as doenças crescendo, eu vendo tanto de medicamento que as pessoas tomavam, pessoas jovens, pessoas idosas, e eu disse, não tá certo. E hoje eu tiro a dor de uma outra forma, porque nada melhor do que a gente perceber um paciente que foi para vários profissionais e eles disseram, você não tem nada, procura um psiquiatra. Né? Sua doença está na cabeça, porque o sangue está tudo bem. E aí a gente conversar e mostrar que é muito mais além daquilo e devolver vida para eles, né? Sim. Mas é que, na verdade, eu acho que é o óbvio, né? Engraçado você falar da anestesia, né? Porque meu avô era anestesista, né? E meu internato eu fiz no servidor também. Foi. Então, quando eu passei por um ambulatório lá, tem até uma cena, né, curiosa. Eu estava num ambulatório de gastro, né? E aí eu lembro no ambulatório, cara, a gente passava 95% da consulta falando sobre se a medicação deu certo, falando sobre os exames do paciente, falando sobre o que a gente poderia mudar ou não, falando sobre fatores totalmente consequenciais. E aí os 5 minutos finais do ambulatório, mas tem que fazer exercício, viu? Você tem que fazer dieta, viu? Você tem que cuidar do seu sono, tá bom? É uma coisa meio louca, né? Mas não explicavam como fazer isso, né? Como começar. E é justamente isso, mas tudo bem, mas imagina que se a gente gastasse, né, 95% da nossa consulta explicando esses mecanismos para o paciente, que é basicamente isso que a gente faz, né? Já que 80% das doenças crônicas não transmissíveis, elas são tratadas, né, com um estilo de vida, e causadas por um estilo de vida ineficiente. Só que, infelizmente, a população não sabe. E o médico ele não foi treinado para ensinar isso. Então, quando você começa a ver isso, né, na prática, você fala, como assim? Né? O que está acontecendo? Ou que medicina eu aprendi? Né? De novo, né? Não que uma medicina esteja certa ou não. Cara, eu sou alopata de formação, né? Mas você acaba usando cada vez menos a alopatia, né? E você entende que, no final das contas, a grande maioria das pessoas está tendo problemas justamente pela alopatia, né? Justamente por a gente dividir, né? Fatiar, né? Essa pessoa em diversos sistemas, né? Então, enxergar o paciente como um todo, ele não é uma opção, né? Para quem quer realmente cuidar do paciente, né? Mas, óbvio, né? Tem os desafios, né? De ter que realmente entender, né, o paciente, né? Acho que esse movimento que eu tô hoje, né, na minha vida, né? Porque, beleza, a gente começou a estudar genética na clínica, né? Eu comecei a entender muitos mecanismos ali moleculares que poderiam causar doença, mas eu percebi que, no final das contas, a genética ela só vai mostrar onde está estourando o cano, entendeu? O cano vai estourar na tua cabeça, o cano vai estourar no teu coração, o cano vai estourar no teu fígado, a genética ela mostra isso. Agora, o que está fazendo o cano estourar? Isso aí. Entendeu? Então, e além do estilo de vida, né? Eu estava numa conferência, num congresso esse final de semana, que ele estava falando justamente isso, né? Do nosso subconsciente. Então, 95%, né, das nossas ações, elas têm uma conformidade totalmente subconsciente. Então pensa que até os 7 anos de idade você teve uma programação. E essa programação ela tá lá. Então muitos dos seus hábitos, muitos dos seus das suas raivas, né, das suas dores, elas estão relacionadas com essa programação. 5% só do teu cérebro é consciente, né? Então, esse movimento que hoje eu estou tentando fazer na clínica, né? Porque quando a gente pega um paciente que quer tratar o coração, um paciente que quer tratar
sobrepeso, um paciente que quer tratar um diabetes. Na verdade, esse comportamento ele nasceu na barriga da mãe, na gestação, né, por mecanismos epigenéticos ali que foram mudando ali o comportamento e foram, no final das contas, deixando ele cada vez em modo de defesa, né? Então, acessar, né, esse inconsciente, né, com terapia, enfim, muitas outras coisas, é fundamental, né, se você quer realmente tratar o paciente de maneira integral. E, enfim, é isso. Se a gente tivesse mais médicos assim, né, especialista em gente. Você pode saber mais de coração, você pode saber mais de rim, enfim. Mas ser especialista em gente, entender que esses órgãos, eles fazem parte de um todo, né? Isso é o mais importante, né, Pedro? Eu acho que é o que você falou, todas as medicinas são válidas, são importantes, não tem como a gente não precisar delas, mas eu acho que tem como a gente atingir mais médicos e fazer com que esses médicos tenham essa consciência, essa noção, né? Porque hoje o paciente não é mais um mero obedecedor do que o médico fala, não. Hoje o paciente ele chega na clínica, no consultório, sabendo o que ele tem, ele já pesquisou, pelo menos a maioria, né? Ele já pesquisou e ele quer mudanças, né? Sim. Achei interessante você falar aí dos 7 anos, porque puxando um pouco até para a parte mental e espiritual, né? A gente diz que até os 7 anos a criança está mais perto do céu do que da terra. Depois dos 7 anos ela fica mais terrestre do que divina, né? Então esses 7 anos são cruciais para a nossa vida. Os 7 anos na infância, tanto que a nossa vida é feita de fases por 7 dias, 7 anos, 7 dias, enfim. E é muito interessante a gente puxar isso, porque até para colocar um novo hábito, se a gente se propuser ali, vou fazer 7 dias bem direitinho, ou 21, né, como diz, 3 vezes 7, a gente consegue. Né? Tanto que o 7 é um número muito mágico por isso. Né? Sim. E você falou aí da consciência, você já ouviu falar, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Sobre a medicina ayurvédica, que ela fala que a nossa saúde está envolvida através dos 6 sentidos. Né? São 6. Por que a gente tem os sentidos? Os 5 sentidos e o 6º, que é a consciência. Exatamente para isso. Porque através dos 5 ou 6 sentidos a gente consegue ter ou não saúde. Com o que a gente vê, com o que a gente escuta, com o que a gente cheira, com o que a gente come, com o que a gente toca e com o que a gente pensa. Se a gente conseguir fazer uma medicina assim, não tem como os órgãos estarem desconectados, né? Sim, mas é engraçado você falar isso porque na genética a gente vê exatamente isso. Vê então também. muitas pessoas, às vezes eu falo alguma coisa de algum gene e a pessoa, a Ayurveda fala isso. A Ayurveda fala isso. A Ayurveda fala isso. A medicina mais milenar que existe, a medicina mais, exatamente. Imutável. Então, tudo isso que a gente vê de publicação, né? E pensa que 80% das publicações que a gente tem, da medicina que a gente aplica, elas ocorreram nos últimos 5 anos. Então, tá pegando todo mundo no susto. Né? Caramba, você precisa dormir bem realmente para ajudar na prevenção do Alzheimer. Caramba, você precisa fazer exercício físico, você diminui... você começa a prevenção do Alzheimer 30 anos antes. Uma coisa que era muito abstrata, né? Até para quem estava tratando isso, que é a neurologia, a psiquiatria, enfim. E hoje em dia a gente vê, né, essa validação, né? Então, isso que acaba sendo muito incrível, né? E quando a gente fala de inconsciência, né, pensa que, como você falou, né, até os 7 anos você está mais próximo do céu. Né? E até os 7 anos você está programando, você está se preparando para o mundo que você vai viver. Exatamente. Então, e existem alguns estudos mostrando que essa programação ela começa até 2 gerações antes, 3 gerações antes. Por mecanismo epigenético deve começar ainda muito, muito antes, né? Então imagina, olha o quanto de coisa que você vem carregando, né, da sua ancestralidade, né? E se você não tiver essa consciência, esse autoconhecimento, você vai sempre carregando sem mudar. E criando esse padrão repetitivo, né, que vai repetindo de geração em geração em geração. Então eu acho que, né, óbvio, né, tratar e enxergar a pessoa, né, como um todo, mas também entender que existem coisas inconscientes e que comandam essa pessoa, e quando você traz isso para jogo, né, a pessoa fala, caramba, não quero acessar, né? Dói, sim. Quero fugir, tá muito bem assim, tô anestesiado, né? Sim. É verdade, é muita loucura. É muita loucura. É muita loucura.
Uma coisa que me chama muita atenção também é quando a gente fala sobre exercício físico, né? Porque faz atividade física? Faço. Faz o quê? Não, faço uma caminhada 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Gente, isso é sedentário. Se a gente comparar na época das cavernas, aquilo era atividade física, que a gente passava o dia inteiro, né, em atividade. Você fazer exercício físico hoje 1 hora por dia, ainda é sedentarismo, comparando com a época que a gente foi mais saudável, que a gente morria por motivos ambientais, não motivos pessoais, né? Sim. Então, mesmo a gente fazendo 1 hora de exercício físico por dia hoje, a gente é sedentário, poxa. O sedentarismo é isso, né? A gente passa o dia sentado. Você passa 1 hora de exercício físico e 10 horas sentado. Você é ativo fisicamente? Mas é interessante como a gente consegue provar isso com a própria evolução, né? Pensa que os hominídeos têm lá 2 milhões de anos. Então, durante 2 milhões de anos, você viveu no ambiente, mais ou menos, né? Ali, ó, esculpida evolutivamente naquele ambiente. Então, o que você tinha que fazer naquele ambiente? Você era obrigado a dormir cedo. Você era obrigado a ter uma vida extremamente ativa durante a luz solar. Você era obrigado a se expor a essa luz solar. Você era obrigado a comer o que vem debaixo da terra. Você era obrigado a fazer muita atividade física, né? Então, quando você não mimetiza esses mecanismos, não estou falando para você virar um homem das cavernas de novo, mas quando você mais ou menos não mimetiza, né? Como o jejum, por exemplo, né? Você vai acabar gerando doença porque a sua genética ela não está programada para os dias de hoje. Pensa que nos últimos 100, 200 anos mais ou menos, né? Tudo bem, há 10 mil anos atrás, com a Revolução Agrícola, né? Que a gente começou a plantar no solo, né? E ter um pouco mais de conforto e começaram ali os problemas de fato. Mas nos últimos 200 anos é que mudou tudo, né? Com a tecnologia ali, né? Da monocultura, né? Então, se a pessoa não tem essa consciência de caramba, eu estou tentando colocar um submarino num lago, não vai dar certo, né? Então, trazer essa consciência para o paciente, né? Cara, você funciona desse jeito. Você quer ter saúde? O que é ter amor próprio hoje? Não é se cuidar? Não é tipo se valorizar? Não é ter o que você precisa para ter uma vida feliz? Não é ter saúde? Então, uma coisa que eu falo muito, né, na minha primeira consulta, né, eu tenho uma cultura, né, na clínica de fazer com que o paciente faça esse link entre o amor próprio dele e a saúde, né, entre a felicidade e a saúde, para as coisas fazerem mais sentido. Porque se você fizer uma dieta para emagrecer, uma hora você vai parar. Agora, se você fizer uma dieta para ser mais feliz, se você fazer uma dieta porque você está se cuidando, se você for fazer uma dieta porque você se ama, cara, faz todo sentido. Todo sentido. Né? Então, eu brinco que as pessoas, elas não têm as doenças, elas começam, né, na nossa vida, quando a vida fica sem sal, né? Que é saúde, amor próprio e liberdade. Então, a doença física ou psicológica, ela começa a se manifestar quando em comportamento, quando em pensamento, quando em hábito, você começa a colocar coisas importantes na frente de coisas fundamentais. O fundamental é o sal. Saúde, amor próprio e liberdade. O importante é todo o resto. Sua família é importante. Mas sem saúde você não consegue cuidar da sua família. Verdade. Seu trabalho é importante. Mas sem saúde você não consegue cuidar do seu trabalho. E você vai percebendo que, no final das contas, o sal, né, a saúde, o amor próprio e a liberdade, eles são a mesma coisa. Estão interligados, são eles inseparáveis. Estão totalmente interligados e inseparáveis. Então, quando você, né, você coloca isso na cabeça do paciente e fala, caraca, é verdade, eu vou viver um ciclo aqui. Eu tenho muitos pacientes que chegam com 50, 60 anos e você também deve ter, né, doente, com stent, com hipertensão e tal. E no final das contas, a vida dele, ele passou nesse ciclo, né, de invertendo o que é importante, o que é fundamental e batendo e não entendendo por que ele está frustrado, porque ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem... Cara, mas ele não tem o principal, né? Que é essa base, né, da pirâmide. É por isso que muitas, não generalizando, né? Mas você vai num bairro mais de menor condição, você vê pessoas felizes na rua, né? Você vê alegria, você vê felicidade. E em muitos lugares, não vou generalizar, óbvio, mas com a condição mais intensa, você vê tristeza, você vê melancolia, né? Porque realmente falta. Quando a gente puxa muito para a terra, a gente esquece o céu, né? Exatamente. Não tem como ser diferente. Sim. Pedro, fantástico, viu? Fantástico conversar contigo mesmo. Mas me diz uma coisa, qual que é o principal sintoma
a principal queixa que chega para ti na clínica hoje? É uma 99% excelente dos pacientes. pergunta, porque o que o paciente quer normalmente não é o que ele precisa. Então, normalmente o paciente vai lá para tratar uma depressão, para tratar uma ansiedade, para tratar sobrepeso, uma fibromialgia, um câncer, né? Para ajudar ali no tratamento, né? Só que, na verdade, ele precisa se dar bem com a mãe dele. Na verdade, ele precisa perdoar o pai dele. Na verdade, ele precisa de coisas que causaram de verdade essa doença. Porque esses comportamentos inconscientes, de novo, fizeram ele ter hábitos tóxicos, né? E que fizeram gerar, no final das contas, essa doença, né? Porque, no final das contas, tudo começa ali na falta do amor próprio, de fato, né? Então, se você não está perdoando uma pessoa, você não está fazendo mal para a pessoa, você está fazendo mal para você. Você está te intoxicando de alguma maneira, né? E aquela raiva vai reverberar num mau comportamento nutricional, aquela raiva vai reverberar em você tratar mal as pessoas, aquela raiva vai reverberar em você ser uma pessoa mais reativa, né? E você está reagindo para quem? Você está reagindo para você mesmo, né? Então, quando a pessoa entende que, no final das contas, né, todo o problema vem, como você falou muito bem no início, da consciência dela, né, dela ter consciência de que ela e ela, né? Tudo começa a ficar um pouco mais fácil, né? Porque ao mesmo tempo que você tira um peso daquela pessoa, né? Porque ela vem normalmente em busca de um cuidado, né? De uma coisa que ela não sabe, de uma coisa que ela desconhece, né? Ela não sabe por que ela está engordando, ela não sabe por que ela está depressiva. Mas quando você dá essa responsabilidade para ela, né? Explicando mecanismos do estilo de vida, né? Do ambiente, da nutrição que fazem ela engordar, explicando o poder da psique, né? Do inconsciente no comportamento dela, ela começa a ter mais autonomia. E acho que no final das contas essa é a base, né, do nosso tratamento, né, dar mais autonomia para o paciente. Então, é isso que gera valor na consulta, né? Porque você está ensinando uma coisa para ele. Uma coisa eu falo, ó, toma esse remédio aqui, você vai tomar, daqui 60 dias você vai voltar para a gente ver aqui se você está bem. Caminho mais fácil, né? Outra coisa você fala, ó, você vai fazer isso, você empoderou, você fez com que ele aprendesse, né? E esse aprendizado, né, que cria o elo, né, do paciente com o mestre dele, do paciente com uma pessoa que ele vai querer pro resto da vida, né, acompanhando. Porque você vai estar sempre pensando em ferramentas que vão, né, no final das contas, fazer ele ter mais saúde. É o acessar, né? Você acessa sem doer, né? Você acessa, tipo, tô aqui para te ajudar. Isso aqui não te faz bem, mas eu tô aqui, eu pego na tua mão. Porque eu sou o teu médico, né? Eu sou o teu cuidador, não é o médico. Eu vou pro médico, vai me passar um remédio e eu volto daqui a 2 meses. Não, eu sou o teu cuidador, né? Eu tô aqui, eu fui escolhido para estar aqui contigo. E eu acredito muito nisso, sabe, Pedro? Eu acho que não é a gente que escolhe ser médico. A gente é escolhido. A gente lá em cima, Papai do Céu diz assim, esse aqui vai por esse caminho, esse aqui eu vou conseguir abrir a cabeça, esse aqui vai sair da caixinha, esse aqui vai mudar, esse aqui vai ser apedrejado. Mas ele aguenta receber pedra porque o que ele faz pelos outros vai fazer um bem muito grande, muito maior para ele do que para os outros, que é o que eu sinto. Eu acho que você deve sentir também. A gente sair de um dia de trabalho assim, renovado, depois de ter atendido horrores e se sentir bem, se sentir com energia, que é o que tem que ser, né? Imagina as pessoas que vão trabalhar tristes, saem pior ainda, tem relações no trabalho tóxicas e aquilo reverbera no resto da vida, né? Em tudo, né? Na verdade, você fica 80% do teu trabalho, né? Da tua vida no teu trabalho. Então, se você... Óbvio, né? Você sempre vai ter momentos altos e baixos, mas se você não tá feliz no teu propósito, né? Você não tá bem encaixado nisso, ferrou. Uma vez por ano eu vou para uma Blue Zone, que são locais do mundo onde as pessoas passam dos 100 anos, né? Uhum. Então, no passado eu fui para Nuoro, na Sardenha, e esse ano eu fui para Icária, né, na Grécia. Legal. E essa é uma forte característica dos centenários, né? Ikigai. Você está fazendo você está vivendo o seu propósito, né? Então tem uma senhora na Grécia, até deu uma entrevista, né, na TV, e aí ela separou do marido com 95 anos. E aí com 98 anos o outro cara pediu para casar com ela.
Ela falou, não, eu não era nem casada com meu marido, eu sou casada com meu tecelar. Entendeu? Então, o propósito de vida dela é, tipo, fazer o que ela veio fazer. Né? De novo, né? O fundamental ali pra ela, né? E depois, óbvio, vem o filho, vem a coisa... Ela se apoia menos nas coisas cíclicas da vida. Né? Então, quantos pacientes não vêm, né? Às vezes com uma depressão porque o filho foi embora de casa. Não vem com uma depressão porque separou do marido. O apego, né? Aquele apego, né? As coisas que a gente não tem tanto controle, né? Então, fazer essa reafirmação das coisas que você tem um pouco mais de controle, pelo menos, né? Ou se apoiar um pouco mais daquilo, faz todo sentido, né? Pra você ter menos sofrimento nesse mundo doido que a gente vive. É o Ikigai, né? O ditado japonês lá que rege os centenários e rege quem quer chegar aos 100 também. A gente colocar, não sei se vocês sabem, pessoal, que é o Ikigai, mas se não souber, busquem aí, coloquem uma plaquinha na porta do quarto de vocês, olhem todos os dias. Todos os dias, cola na geladeira. Cola na geladeira e tenta achar ali aquele centro, porque senão não tem jeito. Senão, seu corpo físico em algum momento vai pedir ajuda, que é normal, até você achar o seu centrinho ali. Até você achar o seu centrinho, exatamente. Que bacana, viu? E me diz mais uma coisa. Se tu tivesse que dar alguma dica ou passar alguma mensagem que ficasse assim, poxa, o Pedro falou isso e eu vou seguir, o que tu faria? O que tu falaria? O que eu falaria? Nossa, acho que as mensagens, elas são muitas, mas eu acho que nesse momento da minha vida, né, me pegando aqui em 2023, né, e tudo aquilo que eu já passei, tudo aquilo que eu já experimentei, enfim, na medicina, eu acho que é o paciente buscar autoconhecimento. Então, acho que sem dúvida nenhuma é a maior ferramenta de cura você entender quem você é, né? Na Bíblia você fala, né? Quando você entende, busca a ti mesmo, você está próximo de Deus, né? E é assim que eu vejo as coisas hoje, né? Óbvio, né? A gente tem inúmeros defeitos, a gente tem muitas coisas para serem ajustadas, mas é isso que vai deixando você mais... É isso que vai deixando a sua máquina mais aprimorada, né? Então, você começar pelo desenvolvimento humano, né? Pelo seu próprio desenvolvimento humano, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, que seja o problema que você tenha, né? Você tem obesidade, você tem depressão, você tem câncer, você conhece. O problema não está fora. O problema não está no alimento. O problema não está em coisas internas aí que você precisa realmente remexer, porque isso vai te dar uma liberdade muito grande. Então, eu acho que é isso a minha dica. Dica fitness. Resumindo aí o que o Pedro falou, pessoal, em outras palavras, toda doença é saudade do lar. Então, quando a gente volta para o nosso lar, quando a gente volta para o nosso eu, quando a gente centraliza, né? Aí não tem doença que atinge nenhum corpo assim, né? Exatamente. Toda doença é saudade do lar. E são duas coisas, né? Essa falta do lar, como você colocou, e a falta de presença, né? Então, às vezes, você tá ali falando com uma pessoa, mas ela tá pensando numa coisa, ou ela tá te respondendo um pouco mais ríspida, mas não é porque tá falando com você, é porque ela tá conectada com outro momento, né? Então, esse estado de presença, né? Tem um livro que fala muito disso, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, que quando você tá presente realmente, você tá curado, né? Porque você tá vivendo o que existe, né? Porque você tá centrado na realidade e num único momento que vive, né? Que é o agora. Então, isso é bem importante, né? Você ir treinando essa presença, né? Muitas pessoas falam de meditação e tudo mais, mas, cara, meditação não é você meditar de manhã. Meditação é você ficar num estado meditativo. Meditação ela tem que ser a sua fragrância, né? Durante o dia. As pessoas têm que entrar em contato com você e você tem que estar integralmente ali, né? Então, até na medicina hoje, né? É difícil hoje você aplicar 100% uma medicina. Por mais que você enxergue 100% o paciente. Você pode enxergar 100% o paciente. Só que se você não estiver presente para o paciente, você não vai conseguir ajudar ele. Você vai enxergar todas as peças do corpo. Mas naquele momento você não vai entender o que ele quer.
né? E aquele estado de presença, ele acaba sendo fundamental, né, para você. Então tem muitas consultas que eu terminei a consulta, em vez de prescrever, sei lá, uma vitamina, um fitoterápico, eu prescrevi um livro. Ou falei para ele fazer um treinamento, ou tipo, falei para ele passar numa terapia. Mas por quê? Se mais ou menos o padrão é você dar uma prescrição, né? Porque naquele momento eu estava presente e eu vi que ele não precisava daquilo, né? Então foi até engraçado, né? Porque a gente trabalha com medicina de precisão na clínica, que é basicamente incluir um pouco da genética para entender algumas características. Aí teve um paciente que ele saiu da consulta e eu prescrevi um treinamento para ele de desenvolvimento pessoal, né? E aí ele me mandou mensagem um mês depois, né? Ele, agora eu entendi por que medicina de precisão. Cara, você foi preciso no tratamento. Eu tô muito bem com a minha mulher. E foi muito, muito legal, né? Então, eu acho que é isso, né? Estado de presença é fundamental. É porque o médico, né, tem que entender. A partir do momento que você entende o ser humano, não a doença, aí você consegue realmente ser preciso no que ele precisa. Maravilhoso. Que legal. Muito obrigada, muito grata. Obrigado a você. Muito grata, muito grata. Tamo junto. Eu acho que foram vários minutinhos de cura, viu, hoje. Foram, não né? Acho que não foram poucos, não. Espero que ajude. Eu acho que vão ajudar muito. Se vocês conseguirem colocar em prática aí o sal, fantástico o sal. O quadrinho do Ikigai. As pessoas fogem do sal, né, na dieta. Fogem do sal, né? Não precisa fugir do sal da dieta, só ter o equilíbrio, mas bota o sal aí na cabeça, né? No coração, nas atitudes. Bacana, Pedro. Porque a gente está aqui para isso, ajudar e ser ajudado. Maravilhoso. Obrigada. Gratidão.